Em 2023, um dos tipos de imóveis que eu mais vendi foram terrenos. Os brasileiros adoram investir nesse tipo de propriedade, seja para comprar um lote isolado e construir uma casa ou um prédio, ou seja para comprar um grande terreno e subdividi-lo. Então preste atenção nesse vídeo que hoje eu vou falar 6 razões pelas quais você deve investir em imóveis em 2024. A primeira razão para investir em terrenos é a sua possibilidade de valorização ao longo do tempo sem você fazer absolutamente nada. Quando você quer valorizar alguma coisa, normalmente você precisa colocar beneficiamento naquele produto. Você precisa construir, você precisa reformar, você precisa fazer alguma coisa para que aquele imóvel gere valor. No entanto, quando você investe em terrenos, em áreas em desenvolvimento ou em subúrbios próximos a essas áreas, você não precisa fazer absolutamente nada. O próprio crescimento populacional vai fazer com que aumente a demanda por imóveis naquela região e terreno é matéria-prima. Matéria-prima sempre aumenta de valor quando existe um excesso de demanda. E diferente de outros tipos de imóveis e de produtos, o terreno é o último a cair de preço no caso de uma recessão econômica. E é por isso que a valorização do terreno é a razão número 1 para você investir nesse tipo de propriedade. Uma outra razão é a flexibilidade que o terreno te dá. Você pode comprar o terreno e fazer absolutamente nada, simplesmente servindo para você com uma poupança forçada para os próximos anos, aonde o crescimento populacional vai fazer com que o seu preço aumente. A segunda opção é você contratar um arquiteto e desenvolver um projeto para esse imóvel, mas vender isso para outra pessoa dessa forma, para que eles invistam. Ou você pode fazer o desenvolvimento do imóvel você mesmo. Você pode comprar um imóvel residencial e construir uma casa ou um prédio. Você pode ir até a prefeitura para tentar falar com eles, para mudar o zoneamento ou permitir que você construa um pouco mais, para ainda assim você ganhar mais volume de vendas. Esses tipos de alternativas você não consegue com outras propriedades. Se você compra uma casa, a única coisa que você pode fazer é alugar, reformar ou vender. Se você quer construir um prédio, assim que vocês têm as plantas, você não pode fazer diferente. Agora, quando você compra um terreno, ele é praticamente uma tela em branco para você decidir exatamente aquilo que você quer fazer. Um dos grandes problemas de investir em imóvel é o custo de carregamento. Em cidades como Miami ou até mesmo no Brasil, você precisa pagar o IPTU, seguro, e se você compra imóveis em condomínios, você ainda vai ter o custo da despesa de condomínio, da taxa de associação. Agora, quando você compra terreno, seu custo de carregamento ele é muito baixo. A única coisa que você precisa fazer é pagar o IPTU. Então, se você está comprando terrenos em áreas suburbanas, né, fora de grandes centros, o IPTU vai ser muito baixo e no máximo você vai ter que pagar alguém para cortar a grama uma vez por mês ou pagar um seguro para que você não tenha problema com pessoas que possam, por acaso, invadir o seu imóvel e acontecer alguma coisa lá dentro. Então, o custo de carregamento é muito baixo para propriedades em Miami. Agora, aqui em Dubai, onde eu estou, e onde eu também trabalho com o mercado imobiliário, esse custo é ainda menor, porque aqui não existe IPTU. Então, basicamente, você pode comprar uma gleba de terra, um lote, e guardar isso por anos, e você não vai ter custo absolutamente nenhum, que não seja simplesmente limpar o seu terreno uma vez a cada 2 ou 3 meses. Então, o baixo custo de manutenção é uma outra razão pela qual você deve investir em imóveis em 2024. Uma outra razão para investir em terrenos é a diversificação. Se você já tem uma carteira de imóveis compostos por casa, apartamento, salas comerciais ou outros tipos de imóveis, incluir terrenos no seu portfólio vai te ajudar a diversificar os seus investimentos e também vai reduzir a sua volatilidade em relação aos preços de mercado. Como eu falei no item anterior, o preço do terreno normalmente ele é o primeiro a subir e o último a cair em caso de instabilidade econômica, porque normalmente quem investe em terreno não está preocupado em fazer alguma coisa agora, muito menos em vendê-lo. Eles normalmente estão fazendo isso para o longo prazo. Então é muito difícil você negociar para baixo o preço de um terreno num momento de desestabilização econômica. Então a diversificação é um outro excelente motivo para você colocar terrenos no seu portfólio. A compra de terrenos também pode ser mais fácil do que a compra de outros tipos de imóveis. Quando você vai comprar um imóvel para a reforma, você precisa investir em inspeções, arquitetos, engenheiros, permits na prefeitura, então a barreira de entrada
é muito grande. Quando você compra um terreno, você só precisa contratar talvez um topógrafo e fazer uma inspeção simples para saber se não tem nenhum tipo de contaminação ambiental. Se você compra um terreno numa área já desenvolvida, você precisa fazer menos coisas ainda. E além disso, o preço do terreno normalmente ele é muito mais baixo do que o de um imóvel pronto. Então, em cidades como Labélia, onde a gente constrói, ou Ocala, ou Port Charlotte, você compra terrenos por 15 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Então, é uma forma muito simples, fácil e barata de começar a fazer investimentos imobiliários. E a última razão pela qual você deve investir em imóveis em 2024 é que também é possível fazer renda passiva com o terreno, isso mesmo. Normalmente a gente pensa em renda passiva com imóveis onde a gente compra para fazer um aluguel de longo prazo, como um apartamento ou uma casa, imóveis comerciais, onde você normalmente tem inquilinos por 5, 10 anos, ou até imóveis para fazer short-term rentals, que são os aluguéis de curta temporada. E você nunca pensa em que tipo de renda passiva você pode fazer com terrenos. Mas isso também é possível. Por exemplo, se você compra um terreno num grande centro, você pode arrendar aquele terreno para uma pessoa fazer estacionamento. Se você está numa cidade ao redor de uma grande cidade, você pode arrendar aquele terreno para alguns fornecedores ou para algumas empresas colocarem ali edificações temporárias para fazer algum tipo de negócio momentâneo. Ou como aconteceu agora, final de ano, Réveillon, muita gente aluga grandes espaços para fazer festas, eventos e coisas desse tipo. Então, terrenos também podem te garantir uma renda passiva que vai reduzir ainda mais o seu custo de carregamento. O investimento em terrenos é uma excelente forma de você começar a investir em imóveis, diversificar o seu portfólio ou simplesmente fazer investimentos pequenos num tipo de ativo que vai se valorizar ao longo do ano. Então, para 2024, não tire a possibilidade de você investir em imóveis para beneficiar a sua carteira de investimentos.